Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês hoje nessa videoconferência que está sendo tão esperada, né? Porque a gente programou essa videoconferência há uns 3 meses atrás. Infelizmente tivemos um problema no dia, não foi possível de ser realizada, mas estamos aqui com vocês, né? O título da videoconferência é Métodos Radicais utilizados no processo de emagrecimento e suas consequências. Essa é uma iniciativa da Divisão de Doenças Crônicas Não Transmissíveis da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, da qual eu pertenço, eu faço parte dessa equipe. Eu sou África Isabel de la Cruz Pérez, sou nutricionista, pertenço a essa equipe da Secretaria de Estado da Saúde. E para abordar esse assunto, métodos radicais no processo de emagrecimento, nós convidamos duas pessoas, dois médicos nutrólogos, para vir falar com a gente sobre esse assunto. Tá? Então, eu tenho o prazer de apresentar a doutora Maria do Rosário Zariateg de Alonso. A doutora Maria do Rosário, bom dia. Bom dia. Bem-vinda. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês. A doutora Maria do Rosário, ela é professora do Curso Nacional de Pós-Graduação Lato Sensu, na especialidade médica Nutrologia, da Associação Brasileira de Nutrologia, da ABRAM, diretora científica do Departamento de Transtornos Alimentares da ABRAM, médica especialista em Nutrologia pela Associação Médica Brasileira, Associação Brasileira de Nutrologia e do Conselho Federal de Medicina. Ela também fez a especialização em nutrição pela Faculdade de Medicina de Buenos Aires, da Universidade de Buenos Aires. É cofundadora do International College for Advancement of Nutrition. Falei certinho? Diretora e membro do Conselho Deliberativo da ABRAM e autora do livro Transtornos da Conduta Alimentar na Nutrologia Médica. Estamos também contando com a presença do Dr. Milton Mizumoto. Bom dia. Bom dia, África. Muito prazer recebê-lo aqui. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. O doutor Milton, ele é médico também, nutrólogo. Ele é professor do Curso Nacional de Pós-Graduação Lato Sensu, na especialidade médica Nutrologia, da Associação Brasileira de Nutrologia da ABRAM. Membro da Câmara Técnica de Nutrologia do Conselho Regional de Medicina de São Paulo, do CRM São Paulo, especialista em nutrologia pela Associação Médica Brasileira e pela Associação de Nutrologia ABRAM e do Conselho Federal de Medicina, é especialista em medicina do esporte pela Faculdade de Medicina da USP, daqui de São Paulo, especialista em ortopedia também pela Faculdade de Medicina da USP de São Paulo. Então, eu também quero cumprimentar a todos que estão nos assistindo, né? Todos os nossos polos que estão interligados, a todos que estão também assistindo via internet. Então, eu vou dar início aos trabalhos e eu vou começar falando sobre uma pesquisa que foi feita recentemente, que se chama Vigilância dos Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas Não Transmissíveis por inquérito telefônico no estado de São Paulo, que o apelido é Vigitel. Não sei se vocês já ouviram falar, eu vou dar uma pequena explicação para vocês do que é isso, né? Então, esse sistema Vigitel, ele é operado pelo Ministério da Saúde desde 2006. E ele é feito em todas as capitais do Brasil, né, nos 26 estados brasileiros, né, e no Distrito Federal. E ele tem o suporte técnico do pessoal aqui da Faculdade de Saúde Pública, do NUPENS, daqui da USP, né? Então, esse sistema de vigilância, de monitoramento, ele tem justamente esse objetivo, né? Monitorar a frequência e a distribuição sociodemográfica de fatores de risco e proteção para doenças crônicas não transmissíveis na população adulta do estado de São Paulo. Então, o que acontece? Desde 2006 que esse sistema vem sendo feito, monitorado pelo Ministério da Saúde. E o ano retrasado, 2012, entre 2002 e 2013, o estado de São Paulo fez o primeiro Vigitel estadual. Então, um artigo já está sendo preparado, já está praticamente pronto, já está no prelo para ser publicado. E eu vou mostrar aqui como é que está a situação do estado de São Paulo em relação aos fatores de risco, mas, logicamente, focando no nosso assunto, que é a obesidade, tá?
Bom, então tudo isso aí eu já falei para vocês, né, dessa implantação do sistema, que São Paulo é o primeiro estado a fazer o Vigitel estadual, tá? Aqui é um gráfico só para mostrar a tendência secular da mortalidade aqui no nosso país, né? Então, o que aconteceu? A gente passou por uma transição epidemiológica em que no começo do século passado, predominavam as doenças transmissíveis, a mortalidade por doenças transmissíveis. Assim que foi possível melhorar as condições de saneamento básico, houve a criação das vacinas e a criação dos antibióticos, essa mortalidade por doenças transmissíveis conseguiu ser controlada, né? Então, a expectativa de vida aumentou, as pessoas hoje em dia conseguem envelhecer e viver mais anos, mas, ao mesmo tempo, o que aconteceu? As doenças crônicas não transmissíveis, que é um processo, como o próprio nome diz, que é um processo crônico, que se instala devagar no corpo das pessoas, né? Então, isso aumentou bastante nas últimas décadas, né? E um outro agravante que aconteceu é que, com o aumento da expectativa de vida, a melhoria das condições de saúde, e também a questão da modernidade que a gente tem hoje em dia, né? Que a gente faz muito menos atividade física do que fazia antigamente, né? E com a mudança dos hábitos alimentares, com a mulher saindo para o mercado de trabalho, a gente precisa recorrer a comprar produtos prontos, né? Então, os produtos industrializados, eles são muito ricos em gordura, em açúcar, em farinhas. Então, são todos alimentos ricos tem uma densidade energética muito grande. Então, aí juntou tudo, né? Juntou a fome com a vontade de comer. A gente está conseguindo viver mais anos, né? Mas a gente faz menos atividade física e os nossos hábitos alimentares também mudaram bastante ao longo desses anos todos. Então, com isso, né, temos essa explosão de sobrepeso e obesidade na nossa população, tá? Então, esse gráfico que está sendo mostrado aí para vocês agora, mostra essa tendência secular, né? O que aconteceu com o comportamento das doenças ao longo das últimas décadas, tá? Bom, então essa pesquisa chamada Vigitel, ela é feita com pessoas com adultos acima de 18 anos, residentes em domicílios que têm telefone fixo, tá? Então, cerca de 2/3 dos domicílios do estado de São Paulo eram servidos por linhas telefônicas fixas entre 2008 e 2009, que é o que serviu de base para a gente poder fazer a amostragem, tá? O período de coleta desses dados que eu vou apresentar para vocês aconteceram entre julho de 2012 e fevereiro de 2013, tá? Essa é uma amostragem probabilística, foi obtida por estimativa, né, daqui do estado de São Paulo, e foram colhidos informações do município da capital, de outros municípios da região metropolitana de São Paulo, né, então Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, tal. E uma outra subamostra foi composta pelo conjunto dos demais municípios do estado de São Paulo, que agrupou o interior e o litoral de São Paulo, tá? Bom, essa amostragem teve um tamanho mínimo de 2.000 indivíduos, né, para cada desses agrupamentos. Como eu já falei para vocês, foi feito via o cadastro telefônico. Então, quem tinha telefone fixo, né, esse dado foi fornecido para a gente para poder realizar a pesquisa, assim como é feito para o Ministério da Saúde, que realiza esse mesmo inquérito em todas as capitais do Brasil, tá? Então, se faz um sorteio, né? Bom, aqui eu vou passar um pouco rápido, que aqui é um pouco dos detalhes em relação a como é feita esse processo de amostragem, né? Então, se começa com 5.000 linhas telefônicas, então vai se fazendo uma filtragem dessas ligações, tá? Aqui também algumas características em relação ao sorteio da amostra, tá? Que mais? Aí o sorteio da primeira etapa, a caracterização da amostra e das réplicas. Bom, enfim, a pesquisa foi feita, tem toda a metodologia detalhada, isso tudo pode ser disponibilizado para vocês, mas já tem um artigo que está sendo preparado, né? Já tá pronto com todos esses detalhes, tá? Vamos ao que mais interessa aqui.
Bom, então, de um total de 12 mil ligações telefônicas que foram feitas, né, então foi se filtrando, porque muitas pessoas recusam, no final da entrevista muitas pessoas também acabam desistindo de prestar a informação, mas enfim, o que obtivemos com de resultados desses dados, né? Então, obtivemos os seguintes dados, que o excesso de peso é o nosso principal fator de risco, né, para as doenças crônicas não transmissíveis. Então, com esse nosso inquérito, a gente obteve um número, né, uma cifra de 52,6% de pessoas com excesso de peso, dessas que foram entrevistadas e que são representativas do estado de São Paulo, tá? Só contando um pouquinho dos outros fatores de risco que a gente obteve, né? Então, 37,9% consomem carnes com excesso de gordura, 15% tem um consumo excessivo de álcool, 14,3% são inativos, né? Não fazem absolutamente nada, principalmente nos momentos de lazer, e 13,5% são ainda fumantes, tá? Mas a gente vai focar nesse dado do excesso de peso corporal. Bom, o que é o excesso de peso corporal? Então, é considerado excesso de peso corporal quando você aplica uma fórmula em que você tem o peso e a altura da pessoa, né? Então, esse valor, ele dá acima de 25 quilogramas por metro quadrado, tá? Então, isso é considerado uma pessoa com excesso de peso. Então, só voltando aqui para fixar um pouco esse número. Então, nesse inquérito que nós fizemos, nós obtivemos um dado, né, de que 52,6% das pessoas no estado de São Paulo estão com excesso de peso, por essa fórmula daqui, por esse indicador, tá? Bom, então, aqui são outros detalhes em relação à pesquisa, que eu não vou me deter também, porque tá difícil de poder enxergar. Mas, enfim, a gente tem esse detalhamento por região do estado de São Paulo também, tá? O que a Organização Mundial da Saúde propõe mediante essa epidemia que nós temos de doenças crônicas não transmissíveis, né? Então, em relação só que recordando, né, para quem não é da área, para quem nunca ouviu falar, a Organização Mundial da Saúde, ela elaborou uma série de recomendações e estratégias, né, e apresentou para os países todos em relação à alimentação, à dieta, à atividade física para a promoção da saúde, para ver se a gente consegue, né, reverter esses números que nós temos em relação a esses fatores de risco para as doenças crônicas não transmissíveis, tá? Bom, então, em relação ao excesso de peso e obesidade, tá? Que é o nosso indicador principal, apesar de ser um indicador grosseiro, é o IMC, tá? Então, aqui é o problema no mundo, a doutora Maria do Rosário depois vai detalhar mais essa questão, né, para a gente, em relação à obesidade, como é que está isso no mundo, né, e um pouco no Brasil. Então, o que a Organização Mundial da Saúde nos diz? Quais são as estratégias que são propostas, né? Então, a longo prazo, que se incluam, né? Então, aqui, ó, estratégias a longo prazo que incluem a prevenção, manutenção do peso por meio de ações multissetoriais e integradas, então, alimentação mais atividade física, tá? Criação de políticas públicas que promovam a disponibilidade e o acesso a alimentos com baixo teor de gordura e alto teor de fibras e que promovam oportunidades para atividade física. Engajamento em atividades físicas moderadas por pelo menos 30 minutos diários. Então, o que eu quero dizer para vocês é que existem várias iniciativas, tanto da Organização Mundial da Saúde, que já estão sendo implantadas no nosso país e no nosso estado também, para enfrentar esse problema que a gente está tendo em relação às doenças crônicas não transmissíveis como um todo, e que o nosso principal problema hoje em dia é esse excesso de peso corporal, tá? Bom, e aí o que acontece? Em busca dessa diminuição de peso corporal, muitas pessoas, né, têm partido para métodos radicais, né, para o controle do peso corporal. Então,
Essa daí é uma outra preocupação também que a gente teve em relação a isso, e numa conversa que tivemos ano passado no congresso da Abram, né? Então surgiu essa ideia da gente chamar atenção também para esse problema que são os métodos radicais que as pessoas estão se valendo, se utilizando para o controle do peso corporal. Então, a obesidade é um problema sério que a gente tem que estar instruindo as pessoas, tem que estar monitorando, a gente tem que ter medidas públicas, né, para se conter essa epidemia de obesidade que leva a outras doenças mais sérias também, né? Mas como que as pessoas estão fazendo isso? Então, muitas aberrações estão sendo feitas em relação a isso, tá? Então, esse que é o mote principal da nossa videoconferência. Então, não vou me estender mais aqui em relação a esses dados, depois a gente pode disponibilizar. E eu vou passar a palavra para a nossa convidada, a doutora Maria do Rosário, para que ela possa falar a respeito disso. E, novamente, agradeço a participação de todos que estão aí nos assistindo e também a participação da doutora Maria do Rosário e do doutor Milton, que aceitaram o nosso convite. Bom, vamos a falar então dos métodos radicais utilizados no processo de emagrecimento e suas consequências. Temos, como estávamos falando, uma epidemia de obesidade. Podemos ver nas imagens que o pai, a mãe, os filhos e até o bichinho de estimação estão obesos. Por outro lado, a adolescente à direita também está com obesidade. E no Brasil, o que está acontecendo? É um problema de saúde pública, e é um problema de saúde pública não só nos adultos, como a doutora África estava comentando agora, senão também em todas as faixas, nas faixas, por exemplo, de infantil, na faixa de adolescentes e também de adultos. Pela primeira vez, mais da metade da população brasileira está com excesso de peso, 51%. E obesidade, 17,4%. Esses aí são dados mais do ano anterior. E aqui temos, que foram complementados agora com o estado de São Paulo pela professora África. Muitas comorbidades estão associadas à obesidade. Problemas de diabetes, problemas de hipertensão arterial, de lipídios. Na mulher, câncer de mama, muitas patologias associadas à obesidade. Por outro lado, o que acontece? A mídia começa a fazer uma pressão muito grande com relação a imagens muito magras. Esse foi um desfile este ano num estado de São Paulo, um estado do Brasil, num shopping, um desfile de modelos, e vemos as imagens das meninas muito magras e também dos homens adolescentes, também magros e também bem musculosos, como em algumas dessas imagens. A mídia, então, não só utiliza a imagem com relação ao peso, utiliza dietas para emagrecer, fala muito de alimentação e muito de atividade física. E nós sabemos, nas diretrizes brasileiras, com evidência científica, uma evidência muito importante, que qual seria o impacto de fatores culturais na presença e diagnóstico de anorexia nervosa em adultos jovens. Vemos que estão implicados no desenvolvimento de anorexia nervosa. Então, tem dois grandes grupos como métodos radicais, que são os comportamentos alimentares de risco, em inglês Disordered Eating Behavior, e as práticas não saudáveis para controle de peso. Que são esses comportamentos alimentares de risco? Por exemplo, fazer dietas restritivas, fazer compulsões, ter compulsões alimentares ou apresentar vômitos. Isso aqui são trabalhos em Estados Unidos e observem que valores muito altos da dieta em mulheres, até uns 57%. E podemos observar que uma dieta restritiva grave aumenta 18 vezes a chance de fazer um transtorno alimentar. Compulsões, 40% mulheres, homens 20%, e aqui um dado novo, purgação, vômitos, laxantes, diuréticos, um valor muito alto, 7,8%.
em Estados Unidos. Atividade física também em excesso. E aqui, por exemplo, antigamente pensávamos que era mais, lembram, as mulheres que tinham problemas. Nessas imagens podemos ver acima que 6% de mulheres vomitam e tomam laxantes e embaixo 3% dos homens vomitam e tomam laxantes. Então, esse mito, que lembram que era de 10 a 1, eram 10 mulheres para um homem, aqui neste caso passou de 2 para 1. Esse foi um trabalho que foi realizado em Estados Unidos e encontraram que nos colégios, nas escolas, apareciam entre 15, assim, por exemplo, e 19 anos, essa característica nos adolescentes. E aí a interpretação da pesquisadora Austin, de Estados Unidos, que falava, por exemplo, se a cada mês quase 1 milhão de jovens entre 15 e 19 anos utilizam esses comportamentos, quantos milhões ao redor do mundo estão usando esse método? Isso foi um trabalho bastante recente, de 2011. Então, foi observado que são muito frequentes esses comportamentos alimentares de risco, 57%, 58%, e Brasil aparece com um 39%. De outros métodos radicais são as práticas não saudáveis para controle de peso, ou seja, pessoas que fazem jejum, ou que deixam de comer, ou que se automedicam, ou um uso indiscriminado de shakes, de suplementos, não com supervisão do profissional da área da saúde. Pulam refeições, fumam mais cigarros para não comer. E isso aí está em um valor bem alto, mulheres 57%, homens 31%. E no Brasil, o que aconteceria aqui? E no Brasil também. Ou seja, temos alguns trabalhos que foram apresentados com adolescentes em escolas técnicas de São Paulo por profissionais da área da saúde, onde foi encontrado um comportamento alimentar de risco em um 12% e práticas não saudáveis para controle de peso em 32%. E que comportamentos, por exemplo, também? Isso foi com relação familiares e adolescentes, dentro da mesma família, na mesma casa. Eram adolescentes 511 e adultos 1.254. E observaram binge eating, não, aquele comer compulsivo, versus, ou seja, em adolescentes 20% e em adultos também. E a dieta restritiva em adolescentes 18,9% e também em adultos da mesma casa. E o purging, observem aqui, na mesma família, ou seja, o adolescente está vomitando 3,3% e o familiar também está fazendo como uma técnica como para controle de peso. Então, os comportamentos alimentares de risco são fatores de risco para transtornos alimentares. Isso aqui era mais com filhos até 10 anos. E foi observado, aqui nada a ver com transtorno alimentar, ou seja, essas mães, observem que interessante, essas mães dos filhos com 10 anos, elas estão com comportamentos alimentares de risco com um nível altíssimo, quase 30%. Fazem dieta para emagrecer, 21,8%. Ou seja, que o problema é mais grave do que estávamos pensando. Essas práticas não saudáveis para controle de peso podem levar a comportamentos alimentares de risco que podem levar a quê? A um transtorno alimentar. Quando agora entramos na área de transtornos alimentares, vemos que a anorexia nervosa aparece com um valor pequeno, é como se fosse na pontinha do iceberg. É como se aparece algo pequeno. Embaixo do iceberg, na base, estão todos esses comportamentos levando para transtornos alimentares. Anorexia nervosa, 0,903%, bulimia nervosa, 1,5%, 0,5%, e transtorno de compulsão alimentar periódica, 3,5% e 2%. Lembrando que a pesquisadora Cynthia Bullock, ela comentava que em 1975, quando ela estudava, só existia um transtorno alimentar que era a anorexia nervosa. Como são conhecidos os transtornos alimentares? Na Espanha, na Argentina, esses distúrbios são conhecidos com o nome de trastornos de la conducta alimentaria e nos Estados Unidos como eating disorders. Como são definidos? São transtornos mentais caracterizados por um comportamento inadequado diante da ingestão de alimentos ou para controle de peso.
e a consequência dessa alteração leva a problemas físicos e principalmente de funcionamento psicossocial do indivíduo. São de difícil tratamento, apresentam recaídas frequentes, na sua evolução levam a um quadro de malnutrição, que na anorexia nervosa evolui a um quadro de desnutrição calórico-proteico. Lembrando que aqui no Brasil, aqui uma imagem de uma modelo que faleceu, a anorexia nervosa levando a maior taxa de mortalidade entre os transtornos psiquiátricos. Complicações médicas da anorexia nervosa e bulimia nervosa são uma quantidade absurda. Podem ser distúrbios hidroeletrolíticos, cardiovasculares, gastrointestinais, transtornos óseos, dermatológicos, distúrbios endocrinológicos, neurológicos, hematológicos. E quais são? Compreendem um amplo grupo de distúrbios, desde formas parciais, subclínicas, até a anorexia nervosa, bulimia nervosa e TCAP, entre outros, recentemente incorporados no DSM-5. Aqui temos as imagens. Na anorexia nervosa, ela está muito magra, todos nós observamos que ela está muito magra, a família, todo mundo falando que ela está magra, porém, ela não se enxerga dessa forma. Por isso que quando é indicado que teria que comer mais, ela não quer comer porque a imagem dela está como uma imagem de uma pessoa com sobrepeso ou com obesidade ou uma imagem gorda. Também temos do lado direito do slide a bulimia nervosa, que também o familiar não sabe que está vomitando, porque isso é feito a escondidas. Às vezes vai, depois do almoço, vai correndo para o banheiro e fica como tomando banho, e aí fica vomitando. E nos outros extremos são as pessoas que teriam uma alimentação mais restritiva ou mais seletiva. Por outro lado, no outro extremo, podemos observar que dentro dos transtornos alimentares também temos quadros com obesidade, que seria no TCAP, o transtorno de compulsão alimentar periódica, que pode levar à obesidade grau 3. Se classificam como transtornos psiquiátricos e são acompanhados por complicações médicas importantes, por morbidade e altas taxas de mortalidade. É um problema emergente, em expansão, afeta principalmente a população jovem feminina, porém, ultimamente, crianças, homens e também mulheres de mais de 50 anos. Esse é o modelo etiopatogênico de transtornos alimentares, que ele é muito importante aqui, porque sempre dividimos em 3 grupos: predisponentes, precipitantes e perpetuantes. O mais importante aqui é reconhecer que dentro do precipitante podemos observar que a insatisfação com peso e também com a imagem corporal. E o que aparece como um gatilho é a dieta. Então, justamente, se vocês observam, a mídia só está colocando hoje em dia dieta para emagrecer. Sei que 15 quilos com a dieta pode ser da sopa, do abacaxi, do glúten, pode ser o que vocês desejem. E são modas que vão aparecendo, logicamente que precisa ser bem avaliado. Mas aqui um dado bem interessante foi que, por exemplo, tanto dietas como na internet, essas características, os blogs na internet, se espalham muito frequentemente e aparece um dado de uma pesquisadora da Espanha com um dado bem alarmante, não? Que esses blogs que são pró-anorexia nervosa na internet aparecem com valores quase de 7 ou 8 milhões para anorexia nervosa e de bulimia nervosa para 3 milhões e meio. Ou seja, observem que difícil é tentar combater essa característica, não, como se espalham estas coisas através da internet. Ou seja, nós como profissionais da área da saúde vamos a ter que estar como hoje em equipe, trabalhando em conjunto para conseguir diminuir essas características que estão se espalhando com muita frequência. Os grupos de risco, evidência científica B, deve-se ficar bem atento ao possível diagnóstico de anorexia em grupos de risco. Modelos, bailarinas, esportistas são grupos de risco. Em uma porcentagem bem alta, por exemplo, até, por exemplo, de esportistas pode chegar, dependendo dos trabalhos científicos, a um valor muito alto como de 60% em um grupo de esportistas, os transtornos alimentares.
E com os homens, qual a incidência estimada de anorexia em homens e levantamentos populacionais? Evidência científica há. O projeto Diretrizes, que foi realizado com a Associação Médica Brasileira, Associação Brasileira de Psiquiatria, a ABRAM também conseguiu compartilhar com as diretrizes e também outras especialidades médicas. Embora ocorra em homens, a incidência é menor, a proporção de anorexia nervosa entre homens e mulheres é de 4 a 10. Que lembram que antigamente era um homem para 10 mulheres. E lembram naquele slide anterior, fazendo, por exemplo, vômitos, é muito mais frequente dependendo das faixas etárias. Isso foi no nosso congresso de ABRAM o ano passado, colocando tudo junto, porque antigamente pensávamos que os transtornos alimentares eram um grupo e a obesidade era um outro grupo bem separado. Não, eles estão todos juntos. Anorexia, bulimia nervosa, TCAP e obesidade. E como estão todos juntos? Às vezes um paciente nosso que está com sobrepeso ou com obesidade, ele passa da obesidade, não? Começando com uma dieta, que parece bem simples, ele começa e não consegue parar e ele vai até uma anorexia nervosa. E também podemos observar a passagem para o lado oposto, ou seja, de uma anorexia nervosa, ela pode passar para a bulimia nervosa, depois de um tempo vai passar para TCAP, e depois de um tempo, esse TCAP, ele passa para uma obesidade mórbida, e aí na obesidade mórbida, o que está acontecendo agora? Vão para a cirurgia bariátrica. E o que acontece na cirurgia bariátrica? Quando está bem indicada, alguns pacientes evoluem muito bem, sempre com suplementação nutrológica, com cuidados, equipe multidisciplinar. Porém, às vezes, depois de 2 anos, aquele que tinha TCAP no início da cirurgia bariátrica, ele volta a ter até uma anorexia nervosa. Ou seja, observam que realmente a situação está bem mais complexa do que antigamente pensávamos. E para atrapalhar mais a situação, o mundo, a constelação na imagem, é uma constelação de insatisfação com a imagem corporal e dentro dessa constelação estão os comportamentos alimentares de risco e as práticas não saudáveis para controle de peso. Aqui um comportamento alimentar de risco, só como para citar um, mas são muitos. Bulimia. Estima-se que 30 a 40% de adolescentes e adultos jovens com diabetes tipo 1 restringem ou omitem, pulam a insulina com o objetivo para emagrecer. E observamos um valor muito alto, observem, 37,9% em mulheres e 15,9% em homens. Antigamente pensávamos que eram as meninas que faziam isso, não. E também comportamentos de dieta, vômitos, binge eating. E quem está fazendo o diagnóstico nesse trabalho científico, que é bem recente, é de 2013, o diagnóstico é realizado com profissionais da área da saúde, ou seja, são as enfermeiras que nos estão ajudando para observar que também os homens estão fazendo isso. Ou seja, muito interessante trabalhar em equipe, todos nós da área da saúde. E esse aqui é o assunto que vai para o próximo bloco. Olá, estamos de volta aqui com a nossa videoconferência sobre os métodos radicais que são utilizados no processo de emagrecimento. Já temos perguntas, né? A gente vai continuar o nosso bloco aqui, daqui a pouquinho a gente começa a responder as perguntas, né? Então, quem está nos polos, né? A gente está com 21 pessoas assistindo pelos nossos polos, né? Espalhados pelo interior. Já temos perguntas do pessoal dos polos que mandaram. Depois a gente vai abrir para poder interagir ao vivo e a cores, né? Como a gente pode dizer, tá? O endereço para mandar pergunta, quem está assistindo via internet, vocês estão com o endereço eletrônico, né? Para poder mandar perguntas. Está aqui no nosso vídeo, na nossa tela, tá o endereço para vocês poderem mandar perguntas também para a gente, tá? Então, não se acanhem, podem
aproveitar para mandar as perguntas, as dúvidas que quiserem, que a gente vai estar respondendo aqui. Se a gente souber, se a gente não souber, nós vamos correr atrás e depois a gente manda a resposta, tá? Então, dando continuidade, vou passar a palavra para o Dr. Milton, que ele vai também continuar a comentar sobre esse assunto que a gente está tratando nessa videoconferência. Então, passo a palavra para o Dr. Milton. Bom dia a todos, internautas. Eu convido vocês a interagir um pouco aqui com a gente, mas voltando um pouquinho, antes de falar de métodos radicais, a questão é por que vocês estão aí deste lado assistindo-nos, né? Eu costumo dizer aos meus pacientes que o fenômeno engordar é um fenômeno normal, é armazenar energia para os dias de privação. Então eu diria assim, na pré-história, o sujeito ficava na caverna e saía para buscar alimento. E aquele que conseguisse comer o máximo possível, conseguiria armazenar para os seus dias de privação. Acontece que não existia supermercado. E hoje vocês estão aí na pré-história, vocês estão nas suas respectivas cavernas, aqui na internet, né? Só que tem um detalhe, tem dia de privação? Não tem dia de privação. Vocês pegam o Disque Pizza, o Disque Sanduíche e estão lá ligando, então vocês não têm. Então, se vocês forem ver aí na história da humanidade, nós estamos passando agora por dois momentos. Esse é o segundo momento. O primeiro foi o estabelecimento da agricultura. Quando o homem se estabelece e começa a cultivar, então começam a surgir as obesidades, a diabetes, a hipertensão, as cáries dentárias. Passou-se por isso, né? Se vocês prestarem atenção na apresentação da professora África, entre 1975 e 1984, diminuem as doenças infecciosas, as mortes por doenças infecciosas. E o que acontece? Praticamente 1974, né, uma empresa que produzia computador com a imagem de maçã começa a criar facilidade. Nesta época, se falava assim em horas jump, né, você não levantava para ver televisão, você tocava aqui. Hoje não se fala mais em horas jump, fala-se em horas tela, ou seja, tela de televisão, tela de computador, tela de iPad, né? Então, tivemos uma melhoria na agricultura com produção, né, de máquinas produzindo, vocês sedentários, e agora dentro da caverna passamos por uma segunda situação. Se vocês forem ver nessa pirâmide do tratamento das doenças crônicas, as pirâmides anteriores só falavam de alimentação. Hoje a gente fala de dieta e atividade física. Por quê? Porque se eu estou sentado aqui, falando com vocês, vocês estão sentados aí, obviamente nós não estamos queimando nada, porque cérebro só queima glicose, cérebro não queima gordura. Então precisamos fazer uma atividade física, né? Ou seja, saímos daqui e vamos para a academia, fazer uma atividade física, tá certo? Já que ficamos em horas de tela, né? E aí ficamos em busca das dietas milagrosas. Por quê? Porque deve ter uma dieta milagrosa. Não existe dieta milagrosa. Aliás, eu costumo dizer o seguinte, todas as dietas funcionam. Porque todas as dietas, de uma forma geral, elas embrulham com papel de presente diferente o dizer assim, comer menos, né? Porque ninguém gosta de fazer regime, ninguém gosta de fazer dieta. Porque regime, regra, lei, regulamentos, são palavras distintas pela mesma situação. Você estabelece um conjunto de normas e condutas, por segui-los, você ganha algumas coisas e abre mão de outras, né? Mas o sujeito que é gordinho, ele não gosta de norma, pelo menos para dieta. Então, mais cedo ou mais tarde, ele vai entender que ele vai ter que comer menos e gastar mais, ou seja, mudança de estilo de vida, né? Porque ele não fala assim, eu aceitei a dieta, eu normatizei, eu aceitei as normas como normais. Não, ele diz mais bonito, ele diz assim, eu mudei meu estilo de vida. Essa é que é a grande realidade. Então, hoje, estamos passando pelo segundo momento na história da humanidade. Ou seja, gastar mais. Porque comida nós temos. Mas como é difícil essa situação de mudança de paradigmas, mudança de condutas, então chegamos a essa situação atual, de falarmos de dietas, de falarmos de medicamentos, né? Eu costumo dizer assim, ninguém em primeira instância toma medicamento ou faz cirurgia bariátrica. Ele vai fazer uma dieta por conta própria. Ou talvez lê um livro. Todo ano tem um livro famoso. Esse sujeito que faz, ele pode ter duas opções. Ou ele emagrece, ou ele continua gordo. Porém,
Se ele emagrece, ele conta para todos. Se ele continua gordo, ele não conta para ninguém, porque ele se sente fracassado. Então você nunca vê mau resultado de dieta de livro, porque só conta quem fez e deu certo. Quem fez e não deu certo fica quieto. Mas ele faz uma vez, faz duas, faz três. A questão é, se comeu a mais e gastou menos, vai engordar. Mesmo depois que ele termine com a sua dieta do livro, vai para o dieta do livro número 2, número 3. Agora, então, ele desesperado vai procurar fazer uma dieta mais estruturada. Eu diria assim, uma dieta fechada. Normalmente, como é que se prescreve uma dieta fechada? Nossas nutricionistas, né? Por exemplo, a professora doutora África, uma nutricionista. Ou então vigilantes do peso, ou então comida congelada, dieta fechada. Eu vou chegar na seguinte situação, eu emagreço ou continuo gordo. Novamente, se eu emagrecer e não gastar, eu vou voltar a engordar, porque quando eu magro, eu sou mais econômico, porque eu preciso de menos energia para me locomover. E fica a dieta número 1, dieta número 2, nutricionista número 1, nutricionista número 2, vigilantes do peso número 1, vigilantes do peso número 2. Aí ele fala, eu não aguento mais, eu vou procurar auxílio de um medicamento. E eu costumo dizer para todos, medicamento não é uma necessidade básica, é um luxo. Emagrecer é como uma viagem. Quanto maior a distância, mais desconfortável é. Então você usa a medicação para que tenha mais conforto, mas não é a cura. Entendeu? É uma ferramenta de trabalho como as duas anteriores. Mas também da mesma forma, quando ele emagrece e larga a medicação, porque é uma doença crônica tratável, porém não curável, ele volta a engordar. E se ele vai engordando, 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 agora quem é a bola da vez? A moda, cirurgia bariátrica. Mas entenda que cirurgia bariátrica é para IMC maior que 40, para IMC maior que 35 com comorbidade associada a diabetes, hipertensão, colesterol alto, artrose, hérnia de disco, tá certo? Ou IMC maior que 35 com tratamento medicamentoso conservador fracassado. Mas nesse vai e vem, muitos pacientes querem, não, eu acho que achei a solução, eu vou engordar mais um pouquinho para entrar na cirurgia bariátrica. Perfeito. Ele vai para a cirurgia bariátrica, mas a cirurgia, geralmente, ela é desabsortiva e restritiva. Ele vai ficar magro? Vai ficar magro. Porém, magro desnutrido. Agora, tomem cuidado. Se o sujeito era um obeso insaciável, que comia grandes quantidades, ele vai continuar magro, mas magro desnutrido de biorreguladores, vitaminas e minerais. Agora, se o sujeito era compulsivo, por qualquer fato da vida dele, que ele encarava como problema, e ele quer buscar a felicidade dele de uma forma rápida, em algo comestível, ele vai voltar a engordar mamando leite condensado, comendo pipoca, tomando Coca-Cola ou até mesmo bebendo. Então agora ele fica um gordo desnutrido pós-cirurgia bariátrica. Então entenda que todas as terapêuticas podem ser radicais ou não, dependendo de como ele é indicado para o momento em que ele é indicado. Então, em virtude disso, eu convido a doutora África a falar um pouquinho. Isso aqui, máquina do tempo, é o que vocês querem, né? A máquina do tempo. Só que vocês têm que entender que essa máquina é uma máquina muito grande, muito longa. A distância entre a entrada e a saída são 10 quilômetros. Não é curtinho como 3 quilômetros, são 10 quilômetros. E 10 quilômetros todos os dias. Essa é a máquina do tempo. Então, como eu coloquei para vocês, 10 quilômetros. Aqui está muito pequena essa máquina. Como eu coloquei para vocês, não existem dietas mágicas. Não existem atividade física mágica. Não é você chegar na academia ou falar assim, bom, eu já fiz a inscrição na academia. E você está indo? Não, não estou. Ué, é como você comprar o dicionário, colocar debaixo do braço e falar que está estudando. Você tem que fazer, precisa ter uma motivação para você fazer. E essa motivação, às vezes, é saúde, às vezes é estética. Depende do paciente. Essas mudanças comportamentais, cognitivas, todo mundo acha que são mágicas, não existe mágica. Eu preciso de um motivo, eu preciso de uma motivação. A partir do momento que eu encontrei a minha motivação, agora eu vou ter que definir as minhas prioridades. E essa prioridade vai dizer se eu vou fazer ou não a minha mudança comportamental. Como já falei, não existem medicamentos mágicos, são ferramentas de trabalho, certo? E também
não existem cirurgias mágicas. Tanto não existem cirurgias mágicas que todas as terapêuticas em medicina, na área de saúde ou na área da nutrição, existem seus efeitos benéficos e seus efeitos maléficos. Aqueles que nós queremos chamamos de terapêuticos, aqueles que nós não queremos chamamos de colaterais. Eu convido a professora África a falar um pouquinho sobre a cirurgia bariátrica. Então, pessoal, eu tive a oportunidade, né, de coordenar um trabalho que foi feito junto com, na época eram três alunas, né, que devem estar aqui nos assistindo, né, que é a Margrete, a Letícia e a Silvana. Então, o que aconteceu? Eu era professora dessas moças, né, e nas aulas surgiu justamente a questão, né, mediante a epidemia que a gente está tendo de obesidade e o crescimento da cirurgia bariátrica, né, como um método para a contenção da obesidade. Então, esse grupo de meninas, né, de alunas, elas me questionaram o seguinte: professora, o que acontece quando a mulher engravida, aliás, quando existe uma mulher que faz a cirurgia bariátrica e depois ela engravida, o que está acontecendo com a criança? Eu falei assim, puxa, que pergunta interessante. Eu fiquei justamente sem resposta. Eu falei assim, olha, a gente precisa procurar na literatura para ver se existe, né? Se já tem algum estudo sobre isso, né? E aí, na época, elas estavam justamente pensando num assunto para fazer o seu trabalho de conclusão de curso. Então, elas falaram assim, professor, então é isso que nós vamos fazer de assunto sobre o TCC. E daí surgiu um trabalho muito interessante, né? O nosso N, o número de pessoas que a gente conseguiu entrevistar não foi muito grande, foi um número total de 35 pessoas, né? Dá para mostrar as transparências aí? Ah, já está aí na tela, né? Então, esse trabalho já está publicado, o nome dele é Avaliação do Binômio Materno-Fetal após Cirurgia Bariátrica, tá? Olha, eu não sei se dá para enxergar ali no finalzinho da tela, porque ele foi publicado, deixa eu ver se está no próximo slide. Não está. Bom, enfim, ele foi publicado no Boletim Epidemiológico do Estado, número 9, volume 9, número 102, em junho de 2012, tá? Depois, se vocês quiserem, eu até posso disponibilizar esse artigo para vocês, mas se vocês colocarem BEPA, que é Boletim Epidemiológico do Estado, e colocar o título do trabalho, que é esse daqui, Avaliação do Binômio Materno-Fetal, com certeza vocês vão conseguir encontrar, mas, em todo caso, eu posso disponibilizar para vocês. Bom, então, esses são os pesquisadores, né, que participaram desse projeto, tá? Então, como o Dr. Milton já colocou, a doutora Maria do Rosário também já citou, a cirurgia bariátrica é um tratamento, né, que está cada vez mais em evidência, né? Então, ele é composto, você pode fazer a cirurgia restritiva, onde vai se diminuir o tamanho do estômago, ou a cirurgia desabsortiva, onde vai se desviar o curso do alimento, ele não vai passar basicamente pelo duodeno, que é a primeira porção do intestino, onde mais ocorre a absorção, tá? Ou, se não, a cirurgia bariátrica também pode combinar os dois métodos, o restritivo, que vai diminuir o tamanho do estômago, e fazer o desvio desse alimento, né, desse percurso do alimento, ele não vai passar pelo duodeno, que é a primeira porção do intestino, e com isso, o pouco que a pessoa vai comer, ela vai absorver muito pouco, tá? Então, logicamente que a pessoa vai acabar emagrecendo, tá? Bom, então, o objetivo, então aqui está a explicação dessas cirurgias, né? Da cirurgia bariátrica, a cirurgia mista, que combina esses dois métodos, né? O que é a cirurgia restritiva, a cirurgia desabsortiva e a gestação, né? Que é um período especial no qual as necessidades nutricionais estão aumentadas, tá? Então, a nossa preocupação era essa, né? O estado nutricional de mães e do feto, se ele pode ficar comprometido caso a mãe tenha sido submetida a tal procedimento anteriormente à gestação,
tá? Então, o objetivo do nosso trabalho era justamente esse, diante dessa problemática do aumento da cirurgia bariátrica, justamente em mulheres que estão em idade fértil, né? E o consequente aumento do número de gestações após o procedimento nos últimos anos. Então, o estudo objetivou avaliar os aspectos nutricionais dessas mulheres, né? Relacionados ao período de gestação e no pós-parto, tá? Então, participaram desse estudo 35 mulheres que engravidaram após a cirurgia bariátrica, com idade entre 24 e 39 anos, né? Então, a idade média era de 31 anos, e eram pessoas de várias localidades do país. Tanto é que na época, a gente contou com o apoio da Universidade Católica de Santos. Esse questionário foi feito online, né? Então, a gente teve todo o suporte da universidade para a realização dessa pesquisa, tá? O contato foi feito, o contato e convite para participar da pesquisa foram realizados por meio de sites de relacionamento via internet. Então, existem vários sites de relacionamento justamente com esse mote de mulheres, né, que fizeram cirurgia bariátrica e engravidaram. Então, a gente entrou em contato com essas pessoas, né, que estavam em várias partes do país. A gente teve, na época, até a participação de uma mulher que estava em Lisboa, só que, no final, ela não fez parte da nossa amostra, porque a gente restringiu para o nosso território, para o Brasil, né? Mas a gente teve participação até de uma pessoa de fora do Brasil, tá? Então, o contato era feito por meio desses sites de relacionamento. Aí, as pessoas que se disponibilizavam a estar respondendo às nossas perguntas, a gente mandava um login e uma senha para elas acessarem o questionário. Então, tinha lá o termo, antes de começar a responder o questionário, elas tinham que aceitar participar da pesquisa. Então, ela clicando em aceito, né, automaticamente elas estavam dando autorização para publicação desse dado. Logicamente que essa pesquisa foi feita em sigilo, não se tem o nome das pessoas, simplesmente elas foram respondendo o questionário porque elas tinham essa característica, né, elas entravam nos critérios de inclusão do trabalho, tá? Logicamente que esse trabalho passou por um comitê de ética, né, e foi aprovado, tá? Então, isso que eu falei para vocês, né, elas tinham que clicar, falando que consentiam em participar do estudo. Então, pode-se observar que das 35 mulheres que foram estudadas, a maioria apresentava escolaridade elevada. Então, acho que tinha uma ou duas só que não tinha nível universitário. A perda de massa corporal pós-cirurgia bariátrica foi efetiva, com redução significativa do IMC, né, do índice de massa corpórea. Então, a maioria delas passou, por exemplo, de 100 quilos, passou para praticamente metade desse peso, tá? Então, elas tiveram realmente uma perda efetiva de peso corporal, tá? Dessa nossa amostra das 35 mulheres, dessa amostra estudada, 54% engravidaram entre o primeiro e o terceiro ano pós-cirurgia bariátrica. Então, existe uma recomendação, inclusive, de que essas mulheres não engravidem no primeiro ano após cirurgia bariátrica, porque é uma época de muita mudança, o corpo está sofrendo uma série de mudanças, né? Então, e vai acontecer mais uma mudança que seria a gravidez, tá? Então, a recomendação é que não se engravide no primeiro ano de gestação, mas a grande maioria desse nosso N engravidou logo nesse primeiro ano de pós-cirurgia bariátrica, né? Todas fizeram uso de suplementos vitamínicos pós-cirurgia e durante o período de gestação, tá? Bom, distribuição da amostra estudada segundo aspectos anormais quanto ao desenvolvimento fetal. Então, a gente contou, na época, com a ajuda de uma série de artigos científicos, passamos esse questionário para vários médicos, pediatras, para médicos ginecologistas, obstetras, para a gente poder, como era um questionário que ia ser respondido online, então ele tinha que ter perguntas fechadas. Então, nós passamos as perguntas e várias pessoas nos ajudaram a elaborar esse questionário, né, para poder obter um dado bem concreto, tá? Então, dá para enxergar aí na tela? Então, aqui esse nosso gráfico, ele mostra a distribuição da amostra estudada segundo aspectos anormais quanto ao desenvolvimento fetal. Então, o dado que mais salientou, né, é que
eu não estou enxergando, gente, é 64%, é isso? Sim, parece que sim. 64% responderam, mediante as perguntas que nós fizemos, né, que houve um crescimento intrauterino não adequado, tá? 9% teve anemia ao longo da gestação, 18% tiveram que fazer o parto antecipadamente por conta que o cordão umbilical estava enrolado no pescoço e 9% tiveram descolamento de placenta antes do tempo, tá? Então, isso foram as intercorrências que aconteceram com essas pessoas que nós entrevistamos. Então, dessas 35 pessoas, foram esses os resultados que nós obtivemos. Então, todas elas tiveram um problema relacionados ao crescimento intrauterino, né? E com relação ao crescimento do feto, tá? Quanto às condições de nascimento dos bebês. Então, 86% tiveram parto cesárea, apenas, acho que desse N, acho que só 2 conseguiram ter parto normal, tá? 50% dos bebês nasceram abaixo do peso adequado para a idade gestacional e 37% nasceram com peso entre 2,5 e 2,999 gramas, né? 23% nasceram com peso inferior a 2,5 kg, ou seja, pequenos para a idade gestacional, que a sigla é PIG. O que mais que nós tivemos? Bom, então, o que aconteceu? A gente não pode, esse daqui é um estudo descritivo, tá? Então, o que a gente queria, o nosso objetivo, como eu já comentei com vocês, era avaliar como foi a gravidez e o pós-parto dessas pessoas que fizeram cirurgia bariátrica, tá? Então, esse estudo daqui é um estudo descritivo e a literatura refere que essas pessoas que fazem cirurgia bariátrica e depois engravidam, os nossos dados, o que a gente encontrou nessa nossa pesquisa, estão em concordância com outros estudos que já foram feitos com essas mulheres, tá? Então, assim, a gente não pode realmente afirmar, porque é um estudo descritivo, de que foi a cirurgia bariátrica que causou esse tipo de problema. Mas, assim, a literatura refere que quando a pessoa não tem uma boa alimentação, então imagina essas mulheres que fizeram a cirurgia bariátrica, né? Então, elas não podem comer grandes quantidades porque o estômago foi restringido. Esse pouco que elas conseguem comer não é absorvido na sua totalidade porque o principal sítio de absorção é o duodeno, tá? Então, logicamente que elas vão emagrecer. E nesse processo de emagrecimento e de não absorção de uma série de micronutrientes, principalmente, elas acabam se tornando pessoas malnutridas. E elas estão gerando uma outra pessoa, né? Elas estão gerando uma outra vida, nutrindo esse feto. Então, a literatura, assim, existe outros estudos já demonstraram que existe realmente uma associação positiva entre fazer cirurgia bariátrica e nascer crianças com baixo peso, tá? Então, esse nosso estudo, que é descritivo simplesmente, ele mostrou isso, que dessa nossa população, que é um N pequeno, né, 35 mulheres, a maioria delas teve uma série de problemas em relação à gestação, ao parto, e grande parte dessas crianças nasceram com baixo peso, tá? Então, a gente tem que alertar, né? A gente, como profissional da saúde, a gente tem que alertar que esse método traz uma série de consequências, porque eu tenho relato de pessoas, de ex-alunas, inclusive, que falam justamente isso, que para fazer a cirurgia bariátrica, elas tiveram que alcançar um peso X para que houvesse a permissão para se fazer a cirurgia bariátrica. Então, muitas delas engordam, né, para chegar naquele peso, para poder fazer a cirurgia bariátrica. E pouco se fala em relação das consequências dessa cirurgia, principalmente para mulheres em idade fértil. Então, acho que é um dever nosso, né, como profissionais da saúde, estar alertando de que primeira coisa, a gente precisa ter medidas e ações para não chegar nesse peso corporal tão elevado. E se a gente chegou nesse peso corporal que não está adequado, existem outros métodos, dietas, não existe nem milagre, mas é como o Dr. Milton salientou, a gente tem que comer menos e fazer mais atividade física. Não existe milagre, né? A gente foi dotado dessa capacidade de guardar energia justamente para poder sobreviver a todas as adversidades que
o homem, né, enquanto todas as espécies que estão na Terra, passaram ao longo dos séculos, das eras glaciais, etc., de todas as eras que a gente passou. Então, a gente é dotado desse mecanismo de poder guardar, estocar energia, e principalmente a mulher, né, a gente tem mais capacidade de estocar energia. Por quê? Porque a gente tem essa função, né, a gente pode gerar uma criança. Então, a mulher, ela tem mais, vamos dizer assim, facilidade de guardar energia, justamente para poder garantir uma gestação caso ocorra alguma adversidade. Mas é como o Dr. Milton bem salientou, né? A gente hoje em dia está na nossa caverna casa, e a gente tem um telefone, a gente tem um celular, a gente tem pela internet você pode pedir comida, né? Então a nossa caverna, ela pode ser abastecida sem a gente ter que sair dela para procurar o alimento, né? Então, como a gente tem essa capacidade de guardar energia, então a gente, infelizmente, está vivendo essa epidemia de obesidade que leva a outras consequências também drásticas, tá? E se a gente tem noção disso, de que a obesidade é um problema sério, a gente tem que buscar ajuda especializada e não ficar fazendo loucuras e não partir para esse método tão radical que é justamente a cirurgia bariátrica, porque vai trazer outros problemas, né? Aqui a gente pode até, não é o caso do momento, mas as pessoas, não sei se já ouviram falar, da reprogramação fetal. Então existe esse problema também de que quando o feto ele não recebe todos os nutrientes que ele precisa para se desenvolver adequadamente, existem teorias falando sobre a reprogramação fetal, de que esse feto, ele acha que ele está num ambiente hostil, porque ele não está recebendo todos os alimentos que ele precisa, então ocorre uma reprogramação. E aí, quando ele nasce, o ambiente não é hostil, né? Pelo contrário, se a mãe não consegue amamentar, que a maioria dessa nossa população não conseguiu amamentar, o que vai acontecer? Ele recebe leite de vaca, que é um leite muito mais rico em nutrientes, porque é o leite que é próprio para o bezerro e não para o bebê humano. Então, ele tem uma super alimentação, ao invés de ter uma alimentação escassa, como ele achou que aconteceria pelo fato dele não ter recebido todos os nutrientes que ele precisava na vida intrauterina. Então, assim, é um problema sério. A gente está criando um monstro, na verdade, né? A gente está tapando um buraco aqui, que é essa cirurgia bariátrica, que as pessoas emagrecem, porque realmente cabe pouco alimento no estômago, e o pouco que come não absorve, então, realmente vai gastar aquele estoque que a pessoa tem, tá? Mas olha os riscos que essa pessoa está correndo em fazer essa cirurgia. E isso tem se falado muito pouco, né? Bom, então, eu queria também salientar esses dados, né? Vamos fazer um pequeno intervalo novamente? E a gente volta daqui a 5 minutos? Pode ser? Podemos. Então, a gente volta no próximo bloco com a doutora Maria do Rosário falando um pouco mais sobre a prevenção, né? O que a gente pode fazer para não acontecer, não chegar nesse ponto. E aí a gente começa a responder todas as perguntas, tá? Então, até já. Olá, estamos de volta novamente aqui com o nosso assunto, né, que é métodos radicais utilizados para o emagrecimento. Então, eu vou passar a palavra para a doutora Maria do Rosário, que vai complementar a apresentação. E estamos recebendo várias perguntas, a gente, logo, assim que terminar a apresentação dela, a gente já começa a responder as perguntas e, por favor, vão mandando mais. Aproveitem que a gente está no ar, a gente vai ficar até meio-dia e pouquinho. Então, vocês podem mandar a pergunta, o Polo pode estar interagindo com a gente, é só pedir aqui para o sinal que a gente faz a interação. Ou se não, por meio do endereço eletrônico que está aí na tela, vocês podem mandar a pergunta que a gente vai estar recebendo aqui e respondendo para vocês, tá bom? Então, passo a palavra novamente para a doutora Maria do Rosário, que vai complementar a apresentação. Bom, dando continuidade, vamos agora falar de outro assunto. Vamos à prevenção da obesidade, como bloco final. Como orientar técnicos em saúde e a população em geral. Agora, observem que interessante. A imagem não, que aparece na internet, muito simpática, não, de uma criança pesando. Agora, observem.
programas de prevenção da obesidade infantil foram criticados. ¿Criticados por quem? Por justamente aqueles que estão pesquisando em transtornos alimentares. ¿Por quê? Porque lembram quando comentávamos que o gatilho para entrar em um transtorno alimentar é justamente o peso, é justamente a imagem corporal? Então, esses programas de prevenção de obesidade infantil muitas vezes estão focados no peso corporal e na dieta, estigmatizam a obesidade. Iniciativas de alimentação saudável e de peso foram incorporadas em muitas escolas para combater o crescente problema de obesidade. E foi observado em 2013 que existe pouca pesquisa sobre a eficácia desses programas ou quaisquer efeitos nocivos inadvertidos sobre quê? Sobre a saúde mental das crianças. E foi um trabalho que apresenta 4 relatos de caso de crianças que chegaram a ter esses programas de prevenção de obesidade infantil e acabaram tendo anorexia nervosa. Esse era também um outro assunto em Singapura, que combatendo a obesidade conseguiram combater e passou de 13% em 1996 a 9,4% em 1997, porém tinham aparecido casos de anorexia nervosa. E desse grupo, 11% participaram do programa de prevenção de obesidade e 47% desses tinham como fator precipitante do programa, ou seja, tinham participado. Ou seja, que existem programas de prevenção de obesidade bons que também tentam abordar o assunto dos transtornos alimentares, porque foi observado que dá para trabalhar em conjunto, ou seja, não ficar em forma isolada a prevenção de obesidade, porque às vezes, senão, o que é dirigido para a prevenção de obesidade pode gatilhar para transtornos alimentares. Então, alguns trabalhos, por exemplo, de 2007, bons porque trabalham imagem corporal, trabalham alimentação, outro que também trabalha a atividade física, a televisão, a alimentação, outro trabalho que trabalha com autoestima, com essas práticas não saudáveis para controle de peso e atividade física. E aqui as diretrizes com relação à Associação de Eating Disorders em 2009 para a prevenção da obesidade. E é não focar no peso, não focar na dieta, que vocês observam que durante todo o transcurso hoje comentamos que na internet só fala de dieta e peso, e sequei tantos quilogramas com tal ou qual dieta, não? E focar em quê? Como a doutora África estava comentando, não? O comportamento, ou seja, aprender a ter um comportamento saudável e na manutenção de um peso adequado. Ou seja, por quê? Porque teria que ser adequado para cada pessoa em particular. E aqui em 2009, muito importante, a pesquisadora Austin comentando a importância de integrar, por exemplo, a Escola de Saúde Pública da Universidade de Harvard com o conhecimento do Hospital Infantil de Boston em obesidade infantil. Lembrando que é um problema muito grave o grau de obesidade infantil. E a importância de um treinamento transdisciplinar, criar um novo quadro de cientistas com experiência multidisciplinar, com competência e criatividade para desenvolver novos programas de prevenção da obesidade e dos transtornos alimentares em conjunto. Isso aqui em 2013 e é a pesquisadora Cynthia Bullock. E Austin, em 2012, falando que o tempo já chegou para que os condutores de saúde pública coloquem dentro do foco também os transtornos alimentares. Esse foi um trabalho bem interessante, perguntando, será que a forma que a sequência dos fatores de risco, porque para a prevenção trabalhamos com fatores de risco, diminuir fatores de risco. Então, é uma tese em Canadá e foi observado que os fatores de risco são esses 5: insatisfação com imagem corporal,
os meios de comunicação, autoestima, fazer dieta e brincadeiras com peso. E foi observado que é muito mais importante, primeiro, trabalhar com a insatisfação com a imagem corporal e educar sobre a influência da mídia, na internalização do ideal magro ou musculoso, e mostrar também a geração de lucro da indústria da beleza. E só depois trabalhar com imagem corporal e mídia, trabalhar com autoestima. Ou seja, a sequência é muito importante. Retirar, ou seja, para pais e profissionais da saúde com adolescentes, quais são as dicas? Retirar o foco do peso e da aparência corporal e promover a satisfação corporal através da valorização da diversidade dos tipos e formas corporais e desencorajar a prática de dieta. O que temos que tentar falar é o comportamento saudável, de, por exemplo, comer frutas, não? Ou fazer atividade física. E pensando, por exemplo, quando um paciente nosso se recupera, o que será que faz um paciente nosso quando se recupera? Essa é uma carta que enviou uma paciente nossa recuperada de anorexia nervosa. E observem, isto foi em julho de 2013. A sensação de superar esta doença, como deve ser a de superar tantas outras, é muito gratificante. Sei que foi difícil, mas hoje posso dizer que a alimentação voltou a ser um prazer. Ou seja, é muito importante a alimentação, é importante que seja um prazer, é importante que também seja social. Não precisa ser só um conhecimento científico ou nutricional. E que a saúde me permitiu gerar uma menina linda. Muito, muito linda. A menina é muito, muito bonita, como as pacientes da anorexia nervosa. E aqui uma paciente de bulimia nervosa recuperada, que também, não, estou escrevendo com muito carinho para agradecer e dizer quanto foi importante na recuperação. Hoje, após 13 anos, me orgulho em dizer que estou muito bem, março de 2014, com uma carreira excelente e casada há 4 anos. Lembrando que pacientes de transtornos alimentares têm muitíssimos problemas nessa área social. Às vezes ficam afastados de alguma carreira durante muitos anos. Na anorexia nervosa, ela leva quase 10 anos. Na bulimia nervosa, às vezes a pessoa nunca se recupera totalmente. E neste caso, esta paciente, em março de 2014, conta que está com um bebê de 6 meses, o Antônio. Vivemos confortavelmente, tenho excelentes hábitos alimentares, não? E tive uma gravidez maravilhosa. E o meu bebê nasceu muito forte. Bom, muito obrigada. E aqui finalizamos então este bloco. Vamos então agora com as perguntas. Isso. Vou passar para o Dr. Milton começar a responder as perguntas. Pode ser? Bom, vamos lá. Doutora Maria de Rosário pediu para me responder essa daqui, porque na realidade ela lida mais com os magros, eu lido mais com os gordos, né? Então vamos lá. Quais os benefícios e os malefícios do uso de um produto X, que eu não vou mencionar aqui, que é um suplemento alimentar? A questão é, você vai usar esse produto como substitutivo alimentar ou você vai usar para trocar uma das refeições, né? Quem quiser depois dar uma gulgada, escreve assim, as 4 leis de Escudeiro, né? Um argentino como a doutora Maria do Rosário, gente boa. A primeira lei é da quantidade, é o quanto você está comendo em termos calóricos, se mais ou menos você engorda ou emagrece. A segunda é a da qualidade, é se todos os alimentos que você ingere têm todos os 6 nutrientes, né? Os 3 biorreguladores, água, sais minerais, vitaminas, e os 3 energéticos, proteína, carboidrato e lipídio, certo? A questão é, nós vivemos numa situação hoje que a comida é toda pronta, então nós comemos saudável, vamos dizer assim, né? Eu pergunto para vocês assim, o passarinho quando vai comer o gafanhoto, ele come só a coxinha do gafanhoto? O leão quando está na selva, ele rasga a carcaça do antílope ou da zebrinha e fala, eu vou comer aqui o contrafilé, aqui é o filé mignon, baço, não fígado. Não, ele faz isso? Ele não faz isso. Mas você diz que come saudável, você diz que come filé de frango, arroz, feijão, brócolis, suco de laranja, sei lá eu, mas o que aqui, vai um
uma fatia de queijo, tá certo? E uma maçã. E no outro dia a mesma coisa, no outro dia a mesma coisa, no outro dia a mesma coisa. O que você tem aqui? Você tem uma dieta monótona. Entenda que todas as vitaminas e todos os minerais estão incluídos dentro dos energéticos. Então, você fazer uma dieta todo dia tomando um suplemento é fatídico, com certeza, vocês devem ter visto um caso na internet antes do carnaval, de uma pessoa que fez uma dieta com suplemento, emagreceu 8 quilos porque queria apurar carnaval e teve um beriberi, que é déficit de vitamina B1. E déficit de vitamina B1 dá falta de atrofia muscular e acúmulo de ácido lático. Então não é correto você trocar, você pode substituir. Vamos supor, eu estou tomando meu café da manhã, estou almoçando, estou jantando e eventualmente um dia ou outro, porque eu tenho um compromisso aqui ou ali, eu vou trocar, fazer uma... Nesse dia você pode fazer, entendeu? Nesse aspecto sim, se não, não. Né? As outras duas leis de Escudeiro, que se chama da harmonia. O que é harmonia? É você estar ingerindo para você todos os elementos necessários, todos os biorreguladores. Então não venha me dizer que você chegou e disse assim, não, mas eu complementei a minha dieta monótona com aquele A a Z. Conhece o A a Z? Aquele que persentindo sintomas você procure um médico? Conhece, não conhece? Então, o A a Z, ele tem 30 elementos em dosagem RDA, dosagem mínima recomendada. Mas às vezes tem um mineral lá que você não precisa. E às vezes tem uma vitamina que você precisa a mais. Então, o que seria correto? Dosa, né? Pede para o seu médico dosar e suplementar aquilo que realmente é necessário. Tá? E a quarta lei é da adequação. O que é a adequação? Primeiro, adequar em relação à sociedade, que eu vinha comentando outro dia com a doutora Maria Zaratec. O astronauta, quando vai lá para cima, ele não diz aqui, vou levar 300 quilos de boi, 500 dúzias de laranja. A nave não sobe. Mas em contrapartida, eu não posso chegar para o sujeito que mora na favela e falar assim, olha, você tem que tomar vitamina. Pô, eu não tenho dinheiro para comprar banana. Então eu tenho que adequar à sociedade em que eu vivo, o que eu posso fazer. E nesse aspecto, a nutricionista tem a função fundamental de tirar o seu repertório e adequar a sua dieta. Tá? A segunda é adequar em relação à idade. A terceira é adequar em relação ao status quo. Como assim? Se eu estou grávida, ou eu não, se ela está grávida, né? Se após uma cirurgia bariátrica. Eu tenho um paciente que fez uma cirurgia bariátrica, daqueles que se enquadrava no IMC 40, e depois que ele emagreceu, ele começa a engordar. Quando ele vem me procurar, ele já tinha ganhado 10 quilos. Né? Bom, ele era compulsivo, então eu tenho que introduzir uma medicação para ele. Porque ele era compulsivo. Obviamente, a medicação não é a cura, é o controle. E eu digo para ele assim, olha, você é compulsivo, você tem que tomar medicação para segurar a sua compulsão e a outra, que é um par de tênis para você gastar. Então um dia ele diz assim, doutor, para fazer cirurgia bariátrica tem que ser rico, né? Eu falei, por que tem que ser rico? O convênio paga, o NPS paga. Não, mas é que eu já fiz as contas de quanto eu vou ter que tomar de vitamina e quanto que eu vou ter que comprar de tênis o ano todo. Sai caro. Eu falei, mas você está vivo. Como assim? Você era indicação de cirurgia bariátrica, era obesidade mórbida. Agora, não se esqueça que você fez uma plástica, retirou esse excesso da barriga, você conseguiu engravidar sua mulher e foi passear no Parque do Ibirapuera com seu filhinho de 2 anos. Entendeu? Então, essa indicação não é uma indicação radical, é uma indicação precisa. A indicação radical é, como a doutora África falou, engorda mais alguns quilinhos, depois eu te opero. Isso é radical. É como querer prescrever, no caso aqui, perguntar assim, e o uso da sibutramina? Né? Que é a pergunta seguinte, devo indicar para quem? Se eu tenho um IMC menor que 25, não está indicado. Tá certo? Agora é óbvio, se eu pego um paciente que tem um IMC 30, 35, eu prescrevo a sibutramina, e quando ele emagrece e ele chega no IMC 25, eu não posso retirar dele. Ah, mas não, mas é controle. A obesidade é tratável, controlável, porém não curável. Diferente de um paciente que nunca chegou nessa situação. Então, como eu coloquei anteriormente, o que é radical? Todas as ferramentas de trabalho funcionam. Agora, depende como você, profissional da saúde, indicou essa ferramenta. Eu posso ter uma dieta radical, que é só tomar shake. Eu posso ter uma medicação radical, que é prescrever errado. Eu posso ter uma cirurgia radical, que é prescrever errado. E eu posso ter uma atividade física radical.
Se eu pego um paciente de 72 anos e falo para ele, olha, você vai fazer uma maratona que você fica magro, e se antes eu não fiz todos os exames nele, ele vai morrer no quilômetro 10 infartando. Então, atividade física é como um remédio, tem a sua dosagem também. Eu não sei se eu respondi a questão. Perfeito? Bom, só aqui tentando dar uma complementada. Assim, obesidade é uma conta matemática, né? Se comeu demais e não gastou, vai guardar, porque a gente tem essa capacidade de guardar, de estocar energia, tá? Então, assim, a gente precisa, ao longo da vida, pais, a escola, a gente precisa estar sempre se controlando nesse sentido, se vigiando nesse sentido. Se a gente está comendo demais, o que a gente está comendo, né? Então, hoje em dia, com tanta propaganda, tanto é que a gente está aí com uma lei, né? De proibir propaganda que está direcionada à criança e tal. Então, tem uma série de resistência da indústria, logicamente, né? Mas, assim, todas essas propagandas induzem que a pessoa coma mais, né? Então, a pessoa já está em frente da televisão, sem fazer nada, né? E está sendo induzida e está sendo chamada, convidando para consumir. Então, precisa ter medidas governamentais nesse sentido de proibir isso, né? Para não levar as pessoas a consumirem mais. E as pessoas também precisam ter esse tipo de consciência de que tem que ter um limite, tem que ter harmonia, adequação, tem que ter uma quantidade X, essa quantidade tem que ter qualidade, que cai aí nas tais da lei do escudeiro, que o Dr. Milton ressaltou. Então, a gente precisa ser responsável por isso, né? Então, é complicado. Eu estou com uma pergunta aqui de uma DRS e perguntando sobre, considerando a linha de cuidado de sobrepeso e obesidade, qual deverá ser o foco do trabalho no período em que o paciente está em acompanhamento na atenção básica. Então, Rosana, de São José do Rio Preto, né, o que eu tenho para falar para você, respondendo sua pergunta, é que já está organizada uma outra videoconferência, a gente só está acertando data, que nós vamos trazer uma pessoa do Ministério da Saúde, de preferência a doutora Patrícia Jaime, que ela é a coordenadora do SEGAN, da Coordenação Geral de Alimentação e Nutrição, e justamente falar com o pessoal da atenção básica. Então, já está sendo montada uma nova videoconferência, agora para outubro, novembro, que vai tratar justamente sobre esse assunto, né? Sobre essa linha de cuidados de sobrepeso e obesidade e como que trabalhar com esse paciente na atenção básica, né? Mas antes de esperar a videoconferência, então é isso, a gente tem que orientar as pessoas no sentido assim, de moderar a quantidade, né? Comer com uma certa, com qualidade, né? Que isso seja harmônico. O outro dia eu ouvi uma frase que eu achei bem interessante. Não coma aquilo que a sua avó não reconheceria como alimento. Eu achei essa frase bem interessante. Então, por exemplo, aqueles pacotes, né? Todos cheios coloridos, né? Atrativos para crianças, né? Que vem um monte de coisa lá dentro que parece isopor, né? Acho que todo mundo já está sabendo o que eu estou falando. Então, isso, a minha avó comeria isso, né? Ela reconheceria que aquilo é um alimento? Então, por que comer isso? Isso faz parte da nossa alimentação? Isso é fundamental para a nossa alimentação? Não, não é. Então, a gente tem que comer comida, né? O leite, se a pessoa não tiver nenhum problema relacionado com leite, vamos comer com mais fibras, né? Procurar colocar alimentos mais integrais. A gente não fala para comer alimento integral porque a gente é chata, né? Mas tem alguns produtos que são substitutivos de refeições, que o principal que eles têm na sua composição é justamente a fibra solúvel e insolúvel que está faltando na nossa alimentação. Porque a nossa alimentação ela é muito refinada, né? A gente come muita farinha de trigo, né? Muito produto feito com trigo, então é pão, macarrão, bolacha, tudo isso aí tem uma densidade calórica muito grande. E esses alimentos aí, eles vêm junto com uma quantidade de gordura, né? Gordura dura, gordura saturada, muito grande, tá? Então são duas bombas calóricas, energéticas, açúcar, farinhas, de um modo geral, os carboidratos e as gorduras, tá? E isso agrada ao paladar, agrada ao cérebro, né? O cérebro pede gordura, né? Então, a gente precisa maneirar na quantidade desses alimentos, né? Não tem como, não existe milagres. Se a gente puder aumentar a quantidade de fibras, né? Que esses alimentos sejam de origem
sejam os integrais, o que vai estar acontecendo? A gente vai estar juntando uma quantidade grande de fibra solúvel, que dá saciedade, e de fibra insolúvel, que vai fazer com que o nosso trânsito intestinal acelere, tá? Então, esses produtos que são vendidos no mercado, que são substitutos de refeições, shakes, tal, eles têm uma quantidade, muitos deles têm uma quantidade de fibra muito grande, porque justamente é isso que está faltando na nossa alimentação, e está fazendo com que esse alimento, ele passe pelo nosso tubo digestório de uma maneira bem rápida, né? Então, a gente pode comer isso na forma de comida mesmo, né? É arroz integral, as farinhas, né? Em vez de comprar um alimento que seja simplesmente feito com farinha refinada, que seja feito com farinhas que são farinhas integrais, que têm um teor de fibra maior, tá? Então, a gente não pode esquecer de comer frutas e vegetais, porque nesses alimentos, além de ter uma densidade calórica menor, eles são riquíssimos em vitaminas, minerais, micronutrientes, substâncias antioxidantes que vão estar combatendo os radicais livres que a gente produz, que o nosso corpo produz. Isso diminui o envelhecimento, protege contra vários tipos de câncer, dão saciedade, né? Fazem com que o nosso trânsito intestinal seja adequado, que a gente não absorva grande parte dessa energia, tá? Então, é isso, a gente tem que comer e falar para as pessoas comerem comida, né? Comer comida é arroz, o feijão, é uma carne, não esquecer do peixe, comer fruta, verdura. Então, esses produtos que existem no mercado, né? Que você vai no supermercado hoje em dia, você se perde no meio das prateleiras de tanta oferta que tem, né? São basicamente produtos à base de gordura e farinha, né? Então, a gente não precisa disso. Então, a gente tem que saber falar não, recusar isso, orientar as crianças. Os pais não devem estar comprando indiscriminadamente esses produtos. Não é porque o filho está pedindo que a gente tem uma culpa muito grande, né? Que a gente não fica com os filhos o tempo todo, mas a gente tem que saber falar não, justamente porque a gente gosta dos nossos filhos, né? E não falar sim para um pacote todo colorido, bonito, ou ir comprar determinados produtos, né? Lanches, tal, que tem brinquedos atrelados, né? Só para agradar a criança. Se a gente gosta dos nossos filhos, a gente tem que saber falar não para eles muitas vezes, porque aquilo vai prejudicar a saúde deles, né? Então, não existe receita mágica, a gente tem que usar o bom senso, é isso que está faltando muito para as pessoas, né? É o bom senso, tá? Temos mais perguntas aí para serem respondidas? Vamos lá. Vamos lá. Tem mais perguntas? Tem mais perguntas? Fernando Dimas, de Piracicaba. Bom dia, faço papel de articulador da saúde bucal de Piracicaba. Primeiramente, parabéns pelas apresentações. Tema atual nos congressos de odontologia. Trabalhos mostram que as condições de saúde bucal do paciente com sobrepeso ou obeso mórbido mostram-se piores que a população em geral. As perguntas são: primeiro, vocês têm observado se há protocolos de odontologia para o paciente obeso a ser submetido na cirurgia bariátrica no pré e pós-cirúrgico? Fernando, a medicina ela é uma ciência de verdades transitórias. O que a gente ensina hoje, a gente ensina o que nós aprendemos. Se lá na frente nós descobrirmos que essa não era a melhor opção, porque trabalhos mostraram que não era a melhor situação, obviamente nós vamos ensinar coisas novas. E a cirurgia bariátrica, ela não adquiriu a sua maturidade ainda, a sua maioridade, né? Temos aqui 10 anos, mais ou menos, de cirurgia bariátrica. Então, todos os protocolos que se seguem, como é que começa a história da cirurgia bariátrica? Há 30 anos atrás, quando eu me formei, o sujeito que tinha uma úlcera de estômago, porque não existiam naquela época medicações para tratar úlcera de estômago tão eficazes quanto existe hoje, a cirurgia o que era? Tirava o pedaço do estômago na qual tinha úlcera. Ou seja, tirava um pedaço do estômago e o sujeito tinha como complicação o quê? Emagrecer. Interessante isso. Posteriormente, quando surgiram os inibidores de hidrogênio, os bloqueadores de bomba de próton, que fazem com que você trate a úlcera ou a gastrite, essa cirurgia foi esquecida. E mais recentemente adaptada à cirurgia bariátrica. E aí cada cirurgião, com a sua técnica, colocou o seu nome de batismo, que é o seu sobrenome, técnica X, técnica Y, tá certo? Então vivemos hoje numa situação onde que para a cirurgia bariátrica há necessidade da indicação mórbida, tá certo? Evidentemente, se ela é desabsortiva,
tá certo? Se ela é restritiva, ele vai ter déficit de várias vitaminas, né? Se você tem, normalmente a nossa população aqui em São Paulo já tem déficit de vitamina D. Uma cirurgia dessa, ele vai ter mais ainda. O que eu vou ter? Descalcificação não só dos dentes, mas também dos ossos. Eu vou ter uma osteoporose, uma osteopenia mais precoce. Então, eu acredito muito, e eu acredito que você, como dentista, que eu imagino que seja, odontólogo, deva, inclusive, participar e fazer com que haja protocolos para que se encaixem na equipe multidisciplinar do cirurgião bariátrico. Porque eu, como nutrólogo, o ano passado, o atual presidente da cirurgia bariátrica foi dar uma palestra no nosso curso de pós-graduação e ele disse, eu estou aqui para falar com vocês, nutrólogos, porque nós precisamos aprender a trabalhar juntos, né? Porque existem complicações, mas veja bem, complicações de quem está vivo. Eu tenho duas evoluções na cirurgia bariátrica, que é o que eu falo com meus pacientes. Aquele que ficou magro, desnutrido ou gordo, desnutrido, evolução número 1. E a evolução número 2, aquele que morreu na cirurgia bariátrica. Esse não tem tratamento nenhum. Agora, evidentemente, eu tenho que ter indicação. Então, você como cirurgião dentista, eu acredito que deva, com seus colegas, inclusive nos congressos, criar protocolos e fazer essa proposta, né? A segunda pergunta. O que se observa em relação aos serviços de cirurgia bariátrica? Essa resposta eu já respondi. Em relação ao serviço, né? O paciente sabe das consequências da cirurgia bariátrica sobre a saúde bucal em geral? Eu acho que no momento em que ele vai procurar a cirurgia bariátrica, aquilo que eu falei anteriormente, o sujeito que sai da dieta por conta própria ou da dieta do livro e vai para nutricionista, tá? É o mal sucedido dessa situação. O sujeito que sai da nutricionista e vai para o medicamento é o mal sucedido dessa situação. E o sujeito que sai do medicamento e vai para a cirurgia bariátrica é o mal sucedido dessa situação. Então, quando ele chega nessa situação que é a obesidade mórbida, eu não acredito que a primeira preocupação dele seja o problema de dentição. Eu acredito que a primeira preocupação dele seja ele estar vivo. Agora, isso não isenta de que ele seja esclarecido. Então, obviamente, cabe a você, cirurgião, dentista, meu pai era dentista, né? Cabe a você, cirurgião dentista, criar os seus protocolos e propor isso à equipe multidisciplinar da cirurgia bariátrica. Certinho. Bom, estamos chegando ao final, né? Acho que perguntas não temos mais no momento para responder. Então, já fica o convite que oportunamente a gente vai estar divulgando essa nova videoconferência que vai justamente abordar essa questão do tratamento sobrepeso e obesidade na atenção básica, tá? Então, a gente vai estar entrando em contato, ligando e fazendo tudo que a gente faz para chamar a atenção de vocês para nos assistir, tá? Vou passar a palavra para a professora Maria do Rosário, que inclusive vai fazer um convite a todos que estão assistindo e que vocês possam estar replicando esse convite para outras pessoas. Sim. Queríamos então convidar para o Congresso Brasileiro de Nutrologia, que vai ser realizado agora em São Paulo, no mês de setembro, 24, 25 e 26, e justamente vamos a ter como convidados especiais em nossa mesa a professora doutora África e ao professor doutor Marco Antônio de Moraes. Vão estar convidados no nosso congresso, eu vou estar coordenando essas duas mesas e convidamos a todos vocês. E tomara que seja o ponto de partida hoje para começar a trabalhar com a equipe multidisciplinar com a saúde pública aqui. Muito obrigada. Não sei se... Dr. Milton quer está muito bem falada. Eu agradeço vocês todos que estão internautas e de vez em quando calçam seu par de tênis e tentam correr naquela máquina do sonho que tem 10 quilômetros de distância, por favor. É fácil, pega o seu peso, multiplica pelos quilômetros, dá o quanto você queimou de calorias, né? Então, se você tem 70 quilos e multiplicar por 10 quilômetros, são 700 calorias, que dá quase 2 sanduíches aí de um estabelecimento famoso. Bom, então, pessoal, infelizmente, né, não existem milagres, né? O que deve persistir é o bom senso. Então, se a gente come demais e a gente não gasta isso, nós vamos acumular. Então, antes disso acontecer, vamos pensar, quando a gente estiver com a tentação de comer, de comprar, sendo induzida pela propaganda muitas vezes, vamos parar e pensar, né, que a gente precisa dosar, ter bom senso na hora que a gente está se alimentando, né?
e que a gente tem que comer comida que as nossas avós reconhecem como comida, né? E esse monte de apelo que existe da indústria alimentícia, de que compra isso, coma aquilo, são alimentos que basicamente são ricos em sal, açúcar e gordura, tem uma série de aditivos como corantes, que também causam uma série de problemas, que não é a hora de abordar isso aqui, mas o principal, o que a gente precisa ter? Bom senso, né? É o que deve imperar. E a gente se controlar de acordo com esses apelos que a gente está sendo submetido a todo momento. Tá bom? Então, agradeço a todos pela participação. Continua aquele endereço eletrônico, se vocês quiserem fazer contato com a gente, né? Se surgir alguma outra pergunta que a gente possa estar respondendo para vocês, tá aí o endereço eletrônico na tela. E ficamos à disposição para outros questionamentos, se a gente puder responder. Mas milagre, infelizmente, a gente realmente ainda não consegue fazer, né? Então, agradeço a participação da doutora Maria do Rosário, que veio de Santa Catarina, de Florianópolis, né? Doutor Milton, que também deixou o seu trabalho para poder estar aqui com a gente, tá bom? Então, e a equipe toda aqui da TecReg, né? Obrigada por todo o suporte que vocês dão para a gente, tá bom? Então, até a próxima, que será em breve, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, tchau.